Indústria do biogás com foco em tecnologias e soluções industriais. Vamos receber os palestrantes, por favor. André do Amaral, desenvolvedor de negócios da Planete. Conosco também Cícero Bley Júnior, diretor executivo da Nurecis e Bley Energias. Eric Hensler, diretor executivo da Arkea. Conosco também Luiz Guilherme Andrade, diretor comercial da Bio. Marco Antônio Rami, engenheiro ambiental e fundador da Ecodata. E a professora da Universidade de Caxias do Sul, Suelen Paese. Para a moderação deste painel, convidamos Tiago Olinda, coordenador de gás natural, biocombustíveis e hidrogênio renovável na Superintendência Geral de Gestão Energética da SUPEM Paraná. Bom dia, bem-vindos. Tudo bem, Tiago? Fica à vontade. Pessoal, canal 1. Enquanto isso, eu vou compondo o palco no painel de número 8. Teremos o painel biometano mais gás natural, discutindo a integração dessas fontes. Para mediar este debate, convidamos Rafael Lamastra Júnior, presidente do Conselho de Administração do Cibiogás. Como palestrantes, recebemos Gabriel Kropsch, sócio fundador da Sinergás. Conosco também Jorge Soares, diretor comercial global da Air Products. Rafael Gonzalez, gerente executivo de estratégia e supply na Necta. Conosco também Luciana Balter, especialista em desenvolvimento de negócios da UBE. Marcelo Mendonça, diretor executivo da ABGás. E Marília Motomura Vieira, coordenadora de negócios da Evonik. Bom dia, bem-vindos. Com a palavra o nosso mediador. Bom dia. Todos me ouvem? Quem está, obviamente, conectado nesse nosso painel aqui. Bom dia a todos. Eu considero esse painel muito importante, fiquei muito grato, muito feliz quando a organização me
convidou para estar fazendo essa moderação, porque eu consigo estar sentado nessa cadeira aqui usando 2 chapéus. Eu sou presidente de 2 conselhos de administração, um conselho da CEI Biogás, que a nossa apresentadora já citou, mas também eu sou presidente do conselho da ABGás, que é a companhia, que é a empresa, que é a associação que reúne as distribuidoras de gás natural do Brasil. Ou seja, eu consigo transitar nas 2 áreas e acho que isso vai ser produtivo para nós aqui. Eu queria destacar a importância desse painel, principalmente pela participação de pessoas que eu estou conseguindo identificar. Nós temos gente importante aqui dos 2 setores, temos dirigentes e produtores de biometano e dirigentes da ABiogás, da Associação Brasileira de Biogás, e temos também pessoas vinculadas às distribuidoras de gás natural. Temos aqui pessoal da Bahia Gás, que eu percebo, tem a Débora aqui, que representa 2 áreas, da Norgás e do Grupo Energisa, que também atua nas 2 áreas, enfim. Acho que as soluções que vão ser apresentadas aqui serão importantes, interessantes, e acho que serão, e a minha expectativa é que elas sejam inspiradoras. Nós temos conosco aqui, então, já foram nominados os participantes. Nós vamos fazer uma série de apresentações, e eu gostaria de começar pela Marília, como a gente já havia nos alinhado. Marília tem um passador aqui. Cada um terá 10 minutos de apresentação, e depois nós partiremos para um pequeno debate, e eu desde já convoco a todos que estejam interessados no tema, se quiserem fazer alguma manifestação, alguma pergunta para o grupo aqui, já procurem a organização para deixar as suas perguntas redigidas a partir das apresentações que serão feitas. Então, boa sorte a todos. Marília, por favor. Bom dia, obrigada. Aqui, deixa eu ver. Entrou a apresentação errada, a organização. Começamos pela apresentação da Evonik, da Marília, por favor. Agora tá certo. Eu vou ficar no meu cantinho para não atrapalhar. Agora sim. Bom dia, pessoal. Obrigada, Rafael, pela introdução. Obrigada pelo convite aqui para falar um pouquinho então sobre as membranas, sobre a Evonik. E eu vou começar então aí trazendo um pano de fundo para quem talvez não seja tão familiarizado aí com o nosso nome, com o nome da Evonik. É um nome relativamente novo, prestes aí a completar 20 anos, mas a história começou bem antes, lá no século XIX, já estamos aí com mais de 170 anos de história que nos trouxeram até aqui, A Evonik é uma multinacional alemã focada em especialidades químicas, sustentabilidade e inovação. E agora indo para as membranas, como que começou a nossa história com membranas, Isso tem aí 42 anos atrás, quando a gente entrou na química da poliimida, a invenção do nosso produto P84. Para depois, lá em 2011, a gente entrar no mercado específico de biogás, com o lançamento da membrana Sepuran Green, e não só desse produto, mas também do nosso processo de 3 estágios, que eu vou falar mais para frente também sobre ele, um processo aí inventado, patenteado pela Evonik. Logo no ano seguinte, um ano de mercado, a gente teve a nossa primeira planta instalada, planta para injeção de biometano no grid com as nossas membranas no Reino Unido. Até a foto aí na época, príncipe, hoje Rei Charles, na inauguração. E foi um marco muito importante aí para a gente, Nesses próximos anos, a gente teve aí expansão do portfólio, novos tipos de fibras sendo desenvolvidas, aumento da capacidade de produção, dos módulos. Para lá em 2023, um marco aí de 12 anos depois do início do mercado, a gente chegar na nossa marca aí de 1.000 plantas instaladas no mundo, operando. Em 2024, a gente também teve uma conquista muito grande aí, que foi o lançamento de um grande projeto que a gente chama de Elvis, que foi o projeto da nossa membrana de 11 polegadas, que vocês puderam ver lá no nosso stand número 9.
E para esse ano de 2026, expansão da capacidade das fibras ocas, de produção das nossas fibras ocas. E aí, como eu comento aí da química da polimida, a cadeia da Evonik começa lá no monômero, né, para depois a gente ter o polímero da polimida, a extrusão das fibras ocas e, posteriormente, aí a última etapa, a produção dos módulos, ou dos cartuchos, ou das membranas no sistema completo, já com o housing. E a Evonik para onde está tudo roxinho, né? Ali é o nosso expertise, né? A partir daí, nós contamos com o suporte dos nossos parceiros, né, os chamados OEMs, integradores de sistemas, que vão fornecer a solução completa, né, do upgrading para os clientes finais, né? Então, a Evonik, desde aí do começo, vem adotado esse modelo de negócios, né? E é importante mencionar aqui um fato que, como a membrana é direcionada para o biometano, né, para uma fonte de energia renovável, ela também é produzida somente com energia renovável na nossa planta na Áustria. E agora eu trago para vocês, para compartilhar, para deixar bem exemplificado como funcionam nossas membranas. Vamos ver se vai rodar bonitinho. Vai. Tinha uma musiquinha, mas não tem problema. Então, nossos tamanhos disponíveis hoje, 4, 6 e 11 polegadas. O polímero de alta performance, como eu comentei aí no começo, a polimida, né, para ter essa seletividade de separar o metano do CO2, né? Então, o metano permanece, CO2 vapor d'água consegue permear pela membrana. Nosso processo de separação em 3 estágios, patenteado pela Evonik, para garantir aí o melhor consumo energético, com baixas taxas de resíduo. Aqui, como eu comentei, a versão só no cartucho ou já com o housing, com o vaso pressurizado. Evonik, leading beyond chemistry. Bom, a ideia para ilustrar para vocês, né, como eu comentei dos tamanhos, enfim, a ideia aqui é mostrar como as membranas, sendo flexíveis, como a gente sabe, como elas podem se adaptar tanto projetos de pequenas escalas a grandes escalas também, né? Então, eu compartilho 2 exemplos para vocês de plantas que a gente tem dos nossos parceiros. Então, um projeto muito interessante, porque tem uma ligação com a universidade, né? Então, a gente tem essa planta na Universidade de São Paulo, com o nosso parceiro TPI, né? Um parceiro aí credenciado para trabalhar com a patente da Evonik, que essa planta está trabalhando nos 3 estágios. É uma planta pequena, né? A gente tem aí uma vazão de 120 normal metro cúbico hora, e ela contém 4 módulos aí, né? Então, o primeiro, a decomposição dos resíduos, depois a geração de energia elétrica também, que até tem excedente da USP. Na terceira etapa é onde a gente entra, né? Então, com as membranas em 3 estágios para produzir o biometano que está abastecendo veículos movidos a gás natural do próprio campus. E, por último, eles usam também o digestato como um biofertilizante, né? Em horta e até no cultivo da cana-de-açúcar agora. E aí, para mostrar um projeto de uma vazão maior, a gente vai viajar um pouquinho ali para o Kentucky, nos Estados Unidos, onde a gente traz aí um exemplo de 4.000 normal metro cúbico hora, né? Do desafiador gás de aterro, mais um desafio aí aceito pelas membranas, com um pré-tratamento adequado, com o dimensionamento correto dessa planta, com o nosso parceiro aí, a Biogas Engineering, que está aqui no Brasil aí, esse fórum pela primeira vez. Essa planta está injetando no gasoduto, né? Então serve aí o biometano como um complemento ao fornecimento de gás natural, e está em operação desde outubro de 2024. Mas esse foi só um exemplo. Tanto a Evonik quanto a Biogas Engineering notam aí esse crescimento dos projetos de aterro nos Estados Unidos, né? E cada vez vazões maiores. Então, esse é um exemplo de 4.000, mas esse mesmo parceiro tem plantas aí já 4 vezes maior do que essa.
e com capacidade aí de construir até de 35 mil. E aí foi pensando nisso que, em setembro de 2024, a Evonik lançou uma membrana nova, a Sepurango em 11 polegadas, que está lá no stand, justamente pensando em atender grandes vazões, porém mantendo a competitividade e um design compacto, né, com menos válvulas, enfim, menos conexões, menos membranas também. E para fechar aqui, eu queria, né, trazer algumas mensagens de como a membrana Sepurango, a Evonik, tem feito a diferença e hoje já em mais de 1.500 plantas ao redor do mundo com a nossa tecnologia, né. A membrana é um componente que tem uma vida útil muito longa, né, maior do que 10 anos. Com o processo de 3 estágios, né, a gente consegue uma alta recuperação, alta pureza desse biometano. A membrana não tem manutenção, né, a gente visa aí com os nossos parceiros otimizar o processo, a produtividade. É um processo simples, né, uma operação simples também. E com essa configuração modular, a membrana nos dá essa flexibilidade de trabalhar tanto em pequenas quanto grandes escalas. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Marília. Marília Motomura, que é coordenadora de negócios da Evonik. Para continuar as apresentações, então, vamos ouvir agora a Luciana Balter, que está aqui do meu lado. Ela é especialista em desenvolvimento de negócios da UBE. Por favor, Luciana. Obrigada, Lamastra. Vou localizar aqui. Bom dia a todos. Bom, além, né, de falar das membranas aqui, acho que como nós temos aqui um time bem diverso e Marília muito bem explicou sobre a tecnologia de membranas, acho que nesse momento aqui eu vou trazer vou contextualizar mesmo em relação à viabilidade, né, de projetos de biogás e biometano e como pequenas decisões podem impactar nessa viabilidade desses projetos. Quando nós falamos de projetos de biometano, um ponto, né, inevitavelmente aí que vai ser abordado é justamente sobre as tecnologias de purificação, né? Quando a gente fala de upgrading justamente de biogás para biometano. E muitas são essas tecnologias disponíveis. Aqui no Brasil nós temos plantas operando com praticamente todas essas tecnologias. Mas ao longo dos anos, né, nós estamos já. Eu sou aqui represento a UB, né? A UB já está há 120 anos no mercado, a linha de membranas está há 50 anos no mercado, então nós temos aí uma certa experiência entendendo o comportamento de mercado, né? E o que a gente costuma observar é que algumas variáveis, elas acabam passando, né, desapercebidas, acabam passando batidas no momento da seleção das tecnologias. E a primeira variável, normalmente uma das primeiras variáveis que são analisadas, são consideradas, aqui nesse caso é o investimento. E claro, o investimento é um fator decisivo, é um fator determinante, né? E muitas vezes a tecnologia, ela é escolhida, ela é selecionada, e numa análise ali, a curto prazo, ela pode parecer uma tecnologia muito segura, uma tecnologia que traz segurança para o mercado. Mas, como eu falei, algumas variáveis acabam passando. E quando a gente coloca isso na ponta do lápis e leva para o médio e longo prazo, isso acaba afetando ali a eficiência, a receita, e estabilidade operacional também do projeto. E qual é a questão aqui, né? A gente fala muito sobre seleção de tecnologias por familiaridade. Muitas vezes um processo acaba selecionando ali a tecnologia por já ter essa tecnologia empregada em outra etapa do processo, ou porque um projeto semelhante àquele projeto já usa determinada tecnologia. E é importante que as variáveis todas estejam mapeadas para que a familiaridade não acabe subdimensionando ali um projeto, acabe limitando também algumas inovações. Então, quando eu falo que existem tecnologias disponíveis no mercado, todas elas, né, devem ser consideradas e contempladas no momento da seleção da tecnologia. Isso impacta diretamente na eficiência, como eu falei agora de subdesempenho, né? A gente falando de viabilidade de projeto, tive conversas incríveis agora nesse dia de hoje e no dia de ontem, com colegas e parceiros aqui de mercado. A gente falou sobre projetos que se mostram muitas vezes inviáveis e que depois, com uma análise um pouco mais profunda, a viabilidade aparece, justamente por novas tecnologias terem sido consideradas e novas variáveis terem sido consideradas.
a gente traz também o ponto de complexidade de sistema, né? Um sistema com mais componentes, um sistema mais complexo, ele também pode apresentar, em alguns momentos, algumas falhas, né? Algumas falhas críticas. Tinha uma imagem aqui. Bom, vamos avançar. Quando a gente olha para o mercado brasileiro ele vem amadurecendo, né, ao longo dos anos. Nós estamos aqui hoje na 8ª edição desse fórum. Se a gente olhar, comparar com as edições anteriores, dá para ver pelo próprio público que está aqui. É um mercado mais maduro. E com o mercado mais maduro, a gente também vai acrescentando mais variáveis, né? Integração com a rede de gás. Anos atrás, isso estava sendo discutido, estava sendo planejado. Leis que fomentassem a produção de biometano. Hoje nós temos a Lei Combustível do Futuro. Incentivos. Hoje nós temos, né, vários financiamentos disponíveis. E com isso ainda mais variáveis, como exigência de estabilidade, aumento de escala. E com isso volta para o assunto, justamente tecnologia de purificação. É importante que as tecnologias de purificação que sejam selecionadas, como eu falei, depois de todas as variáveis mapeadas, dimensionadas, todas as tecnologias disponíveis têm suas vantagens, desvantagens, particularidades. E é exatamente isso que a gente prega aqui, né? De olhar cada projeto individualmente, olhar cada projeto de forma que, analisando as demandas desse projeto, sim, a tecnologia seja selecionada. Aqui acho que acabou ficando um pouco contraste, né? Não sei se todo mundo está conseguindo ver. Mas a gente tem que valorizar o momento do mercado brasileiro. O mercado brasileiro evoluiu muito. O mercado brasileiro hoje já é referência para outros mercados. Mas a gente tem que trazer aqui também uma visão externa, né? Olhar para quem já passou pelo momento em que o Brasil passa hoje. E eu trouxe justamente um dado da IBA, um dado estatístico do relatório de 2025, que mostra que, dentre as plantas de biometano na Europa, 52% trabalham com membranas hoje. Esse relatório foi publicado agora em 2025, referente aos dados de mercado de 24. E é importante também até trazer um outro dado que não está aqui no slide. A Bélgica e a República Tcheca, 100% das plantas trabalham com membranas. E acho que, assim, para finalizar, né, meu tempo está acabando, eu tenho exatamente o tempo do vídeo. Tem um vídeo aqui sobre a tecnologia da UBI.
Bom, pessoal, agradeço. Estourei meu tempo aqui, desculpa, Lamastra, estourei meu tempo, mas convido a todos a nos visitarem no stand 41 para a gente discutir melhor. Obrigada. Obrigado, Luciana. Ainda nós dividimos esse painel tentando fazer uma transição da área de tecnologia e chegando até a área de negócios, especificamente, é o que vai dar sequência, mas ainda nesse bloco de tecnologia, vamos ouvir agora o Jorge Soares, que é diretor comercial global da Air Products. Por favor, Jorge. Obrigado, Rafael. Ok, para quem não conhece a Air Products é uma companhia também mais de 80 anos no mercado, uma companhia americana, tem mais de 20 mil funcionários e como parte do guarda-chuva da Air Products temos uma divisão de equipamentos e a área de membranas faz parte desta divisão de equipamentos. Então, uma empresa com muita experiência no mercado, tem presença no Brasil também faz muito tempo, um time de vendas especializado aqui também. Então, na área de membranas, a gente iniciou fazendo separação de nitrogênio, como a base fundamental. E desenvolveu a tecnologia para biogás faz uns 30 anos e desde há mais ou menos 10, 15 anos está muito ativo na área de separação de gás biometano a nível global. Para vocês terem uma ideia, nós fazemos mais ou menos umas 30 mil membranas pelo ano. Então, temos muita experiência em desenvolvendo projetos para separação de gás. E na área de membranas, temos presença global. Então, o Brasil faz parte aqui de nossa região da América, é atendida desde Estados Unidos, eu moro lá. Em conjunto com todos os engenheiros de aplicações, temos uma oficina também, um escritório aqui no São Paulo, onde fazemos atendimento local também, técnicos especializados. Então, temos um enfoque global, mas sempre temos uma atuação do mercado local para conseguir atender diretamente a vocês. Não vou aprofundar muito na tecnologia, porque já foi apresentado um par de vídeos que falam disso. Talvez a única coisa que eu quisera falar disso é nossa recente expansão de área de produção de fibra. Isso aconteceu durante os últimos 2 anos. A demanda do mercado a nível global é muito, muito grande. Então, para conseguir atender aquele mercado, a gente está duplicando basicamente a planta de manufatura em São Luís, Missouri. Outro ponto importante que a gente pergunta muito para nós é qual é a durabilidade da membrana, quais são as variáveis que temos que ter em consideração quando estamos desenvolvendo um produto, um projeto relacionado com biometano. Aqui naquela imagem embaixo, preta, você olha uma parte que é crítica, que é o pré-tratamento do biogás antes de chegar à membrana. Por que isto é crítico? E esta é uma coisa que eu sempre falo para os clientes. Se você vai a diminuir os custos em seu projeto, por favor, não vai diminuir no pré-tratamento. Porque a remoção de H2S, a remoção de alguns outros componentes, como óleo, por exemplo, também, é muito importante para não danificar a membrana. Então, a vida útil da membrana está relacionada diretamente com o pré-tratamento que vocês vão passar e a manutenção também que vocês vão fazer disso. Alguns dos produtos que a gente tem à disposição para vocês no mercado é o Prism Green Sap, é basicamente a membrana típica. Temos 2 tipos de fibra. A combinação dos 2 tipos de membrana depende do projeto específico de vocês. E em algum momento vou esclarecer um pouco mais algumas das opções que temos. Um dos equipamentos únicos que temos é a desidratação, a remoção de vapor de água dentro do processo. Então, temos um módulo, uma membrana específica para fazer esse tipo de processo também. E temos alguns ciclos patentados, por exemplo, o Green Sap LNG como o nome fala, para a liquefação do gás. Então, nós conseguimos que o fluxo de ar de biometano tenha a menos de 50 partes por milhão
de CO2. Então, você ainda não vai precisar de uma estação de TSA antes de fazer o processo de liquefação. Então, temos alguns ciclos patentados que ficam à disposição de todos os nossos clientes. Então, o conceito da Air Products muda um pouco em relação com meus concorrentes. A gente desenvolve soluções específicas para cada um de nossos clientes. E um dos pontos muito importantes para nós é a parceria com nossos clientes. A gente não é só um fornecedor de membranas, a gente é um parceiro de vocês naquele desenvolvimento de soluções. Então, pode ser que um cliente vai precisar 2 estádios, 3 estádios, 4 estádios. E tem muitas alternativas que dependem das variáveis de seu projeto. Então, qual é a pureza, qual é a pressão do fluxo de ar, ou vazão, qual é a temperatura. Todas essas variáveis vão determinar qual que vai ser o melhor ciclo para vocês. Então, a gente realmente toma muito tempo naquelas conversas, porque cada uma dessas variáveis tem um impacto dentro do sistema. Então, aqui não vou ir muito em detalhe com esta tabela, mas você consegue olhar que cada uma das variáveis em verde no lado esquerdo da tela vai ter um impacto positivo ou negativo no número de membranas que você vai precisar ou na reciclagem do sistema. Então, é muito importante entender que cada uma dessas variáveis tem um impacto no sistema. A parceria nossa, o nosso trabalho é chegar ao ponto de equilíbrio, onde você vai ficar tranquilo com o resultado. E temos três exemplos aqui que quis trazer para compartilhar com vocês. Temos um stand aqui também, tenho aqui pessoal de atendimento técnico, engenharia, de maneira que se você tiver alguma pergunta adicional, conseguimos falar mais em detalhe lá. Mas, por exemplo, neste caso de 2 estádios, o que acontece se você muda, por exemplo, a pureza necessária? Então, aquelas celdas que estão verdes são a situação básica. Se eu aumento ou diminuo a recuperação de 99 para 98, ou seja, só 1% de variação, olha o impacto que tem o número de membranas, que é o CAPEX, certo? É o investimento inicial, 12% a menos. Só um 1% que você diminui vai diminuir o número de membranas em 12%. O mesmo acontece com o consumo energético, que está relacionado com o OPEX, o gasto de operação. É um gasto de operação menor. A direita continua, não é alterando a porcentagem de recuperação, mas a pureza do biometano. Se de 99 passa a 98, também tem um impacto importante. Então, por isso é que para nós é muito importante falar com vocês, determinar quais são as especificações que vocês precisarem. No tipo de 3 estádios, por exemplo, a gente tem algumas opções em que pode incluir um vácuo na ventilação ou um ventilador intermediário, e elas também aumentam a produtividade do sistema. Então, temos uma conversa com vocês para ser específico se é uma opção que dá para vocês melhorar o sistema ou se não foi necessária. E temos também um ciclo patentado de 4 estádios, em onde vamos a procurar ter uma reciclagem ótimo para vocês. Muito próximo de 100% conseguimos fazer. Então, se a reciclagem é uma das variáveis mais importantes para vocês, está uma grandíssima opção para vocês. E aqui o comparativo está mais relacionado também com a pressão de ar. Então, se você muda de 14 a 16, você olha também qual é o impacto. Se tem um pouquinho mais de pressão no ar, você vai ter um ganho também no número de membranas a menos. Vai diminuir o número de membranas. Então, de novo, a gente é um parceiro de vocês, a gente consegue esclarecer quais são as metas mais importantes do sistema de vocês e desenha aquele projeto
para vocês nesse sentido, em relação com o dimensionamento, fluxos e todos os demais detalhes que vocês precisam. Então, por que você precisa trabalhar com Air Products? Porque temos uma parceria real no longo prazo, é muito importante, uma qualidade muito, muito forte. Você vai ter garantia que você vai receber aquela membrana e vai trabalhar bem desde o primeiro dia. Temos suporte global, incluindo aqui no Brasil, como falei. Somos pioneiros nesta tecnologia, nós somos novos no mercado. Temos muitos anos trabalhando nisso. Assim que, para mim, é de novo um grande prazer. Espero estabelecer muitos mais contatos com você durante o dia de hoje. Aqui fica à vontade de estabelecer contato comigo, minha informação de contato. E, de novo, estamos aqui na área de estandes para atender qualquer outra pergunta que vocês tiverem. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Só para não cometer injustiças aqui, vou citar mais três distribuidoras de gás que estão conosco aqui. A Necta, né? Não citei no início, o próprio Rafael está conosco aqui. O time da Compagás e também temos a Sulgás presentes aqui. Vamos passar agora. Então, vou repetindo, como é que nós concebemos esse painel? Nós começamos com o setor de purificação, de qualidade, agora nós vamos chegar num segundo estágio, que aí temos aqui o Gabriel Kropsch, que é mais conhecido que todos aqui, porque ele é pop, né, nessa área, está há muitos anos envolvido e com muita energia e muito comprometimento. O Gabriel é da Sinergás, e aí ele vai trazer um outro lado, um novo estágio da cadeia, que aí entra a infraestrutura de compressão e também a ponta da cadeia, porque ele cuida do cliente final na boca do tanque dos veículos, né? Então, por favor, Gabriel. Muito bem, obrigado. Depois dessa aqui, eu vou fazer show, cantar, dançar, contar piada. Pessoal, bom, eu vou primeiro me apresentar, né? Porque eu não sou candidato, mas você me conhece, vou fazer aquele bordão. Muita gente me associa a Biogás, me conhece, enfim, por conta da minha participação, né, já desde o início da Biogás, mas pouca gente sabe que a minha empresa, a Sinergás, ela é uma empresa jovem, não tem assim 120 anos, igual a turma falou aqui, mas ela tem 36 anos, né? É um jovem, mas não muito. Lamentavelmente, desses 36 anos, há 35 eu estou lá. Então, assim, desse período, a gente sempre trabalhou na parte de infraestrutura, de compressão e abastecimento de gás, inicialmente, mas desde 2008 também já com biometano. Tá? E nesse período fizemos aí mais de 1.500 instalações de compressão e abastecimento de gás no Brasil todo. A gente discute muito, né, sempre nas apresentações, esse slide bem tradicional da cadeia do biometano bonitinha, arrumadinha. Então a gente tem aqui o produtor, depois a gente tem o sistema de purificação, depois o sistema de compressão. Mas será que isso é assim mesmo na vida real? A gente fala assim, né? Será que na prática a teoria ela é diferente? E na minha visão, sim. Por exemplo, né, que a gente pega aqui um número vou fazer fácil, como eu não sou engenheiro, não gosto de fazer conta, 24 mil metros cúbicos por dia de biometano. Qual é a vazão que você tem que ter da sua base de compressão? Aí as pessoas, mole, né? Quem é que chuta aí um número? Fala, engenheiros, vamos lá, 24 mil dia, quantos metros cúbicos por hora? 1.000, né? Não é. Depende. E por que depende? Você depende do modelo de negócio da empresa. Então você pode ter, por exemplo, em se falando de produção de biometano, o que eu chamo aqui do feijão com arroz, e nenhum demérito para o feijão com arroz, que é a base do alimento do nosso país, mas o feijão com arroz é o que tem sido mais executado hoje, que é você ter a produção de biometano e você tem o consumo na própria planta de biometano, ou seja, você está fazendo ali uma linha direta e muitas vezes sendo com um autoconsumidor, né? Ou seja, você produz o biometano e você consome na sua própria operação, ou eventualmente você tem um cliente, enfim, você está abastecendo, o cliente vem abastecer dentro da sua planta. Então você, claro, tem que levar esse gás para 250 bar para poder fazer o abastecimento, mas qual é o volume que você está abastecendo? A gente viu aqui tecnologias, né, de
120 metros cúbicos por hora até 35 mil metros cúbicos por hora. Como é que você projeta, como é que você estrutura um abastecimento, né, dado que, independentemente da vazão de produção que você tem de biometano, a vazão de abastecimento, ela tem que ser na faixa ali, eu diria, de 600 a 900 metros cúbicos por hora, porque é o tempo que o sujeito, que o caminhoneiro está disposto a esperar. Porque se ele for esperar, você tem uma produção de 50 ou 100 metros cúbicos por hora e vai abastecer 200 metros cúbicos num caminhão, ele não vai esperar 2 horas para abastecer. Ele vai embora e vai pegar no posto de GNV ali na frente. Então, tudo isso tem que ser considerado quando você está falando dessa infraestrutura. E para cada modelo de negócio, você vai ter uma estrutura diferente. Então, a compressão, ela não é a mesma. Se você tiver um modelo de venda para a distribuidora, por exemplo, então você passa por todos os elos da cadeia, o produtor vende para a distribuidora, que vai vender depois para o posto de GNV, que vai vender para o usuário final. Enfim, você está falando de uma injeção num gasoduto de distribuição, eu diria, de 5 a 15 bar, é uma modalidade, é totalmente diferente, o equipamento é diferente, a operação é diferente. Então, todo o projeto dessa estrutura de compressão ele é diferente. Você pode ter um modelo GNC ponto a ponto, então você vai comprimir o seu biometano a 250 bar, carregar numa carreta feixe, num trailer, e entregar num cliente GNV, então você tem que comprimir aqui, mas você tem que recomprimir no posto, de forma eficiente, segura, rápida, mantendo essa vazão constante durante o descarregamento da carreta. Então, todas essas são variáveis que têm que ser consideradas na hora de você projetar a sua planta de compressão. Você pode ter também direto o GNC ponto a ponto no industrial, então você vai ter que fazer uma descompressão, é outro jogo, é outro equipamento. Outro modelo que agora tem se lançado mão, um modelo interessantíssimo, que é o GNC estruturante. Enfim, esse material ele fica à disposição de vocês, mas é só para mostrar a diversidade de modelos de negócio. Aí agora, Mercado Livre, nós estamos desenvolvendo, em parceria inclusive com a Necta, o primeiro posto de biometano no Mercado Livre. Então, o produtor de biometano está fornecendo esse biometano para um posto, através da rede de gás canalizado da Necta, mas através de Mercado Livre. Então, assim, um projeto inovador que tem também seus desafios técnicos e tem toda uma estruturação desse projeto do ponto de vista simplesmente da engenharia dos equipamentos, fora toda a questão regulatória. Então, qual é a conclusão dessa diversidade toda? Primeiro que planejar, eu digo sempre que planejar não vai garantir o sucesso, mas ele diminui muito a chance de fracasso. Então, você ter um bom planejamento e um bom projeto, um desenvolvimento conceitual dessa infraestrutura de compressão, seja lá na ponta de origem, na produção do biometano, seja lá na ponta de consumo, num posto de GNV, numa indústria ou numa garagem de um frotista, vai reduzir muito essa chance de fracasso. Outra coisa que as pessoas falam, não, mas esse sistema aqui ele tem um ganho intangível. Não existe ganho intangível. Ou você não sabe precificar esse ganho intangível, ou ele é irrelevante, então ele não tem que estar na sua conta. Tudo você tem que conseguir tangibilizar. E o que eu sempre levanto também para os projetos e para os clientes, nossos parceiros, é o valor da opcionalidade. Você não sabe o futuro. Ninguém aqui tem bola de cristal. Se tiver, por favor, me avisa que eu me interesso muito. Mas os projetos mudam. O ramp-up de produção não é aquilo que você esperava. Existe uma curva de aprendizado, tanto da sua própria operação na produção do biometano, quanto no cliente, gente. O cliente também não está acostumado a receber aquele biometano. Então, existe uma curva de aprendizado. Existe a resposta do mercado, quer dizer, você vai investir 20, 50, 100, 300 milhões de reais numa planta de biometano e você vai fazer o quê? Você vai sair com uma flanela na mão, tipo, olha, na minha mão é mais barato, né? Vem comprar aqui o biometano. Não é assim que funciona. Então, existe um tempo de resposta do mercado, e nem sempre esse tempo de resposta é aquilo que você imaginava. E com certeza, eu garanto a você, 100%, não vai ser o que está na tua planilha, no seu EVTE. Vai ser diferente, pode ser mais, pode ser menos, mas não vai ser aquilo que está na sua planilha. Então, o modelo de negócio, inclusive, pode mudar. A gente tem discutido aqui várias situações. O cliente fez todo um projeto para injeção no gasoduto, mas, de repente, mudou porque surgiu agora uma demanda para abastecimento de caminhão. O que ele faz com aquele investimento todo? Ou o contrário, o cara queria fazer, fez todo o investimento para fazer a GNC, mas tem uma oportunidade de injeção no gasoduto, que naquela situação é muito mais interessante. O que ele faz com esse investimento todo? Então, o próprio modelo de negócio pode mudar.
sendo que você pode ter modelos de negócios híbridos. Eu botei aqui, de novo, vamos dizer, didaticamente falando, esses diferentes modelos de negócio, mas isso é uma simplificação da realidade. Você pode ter parte injeção no duto, parte GNC, parte abastecimento de frota, parte autoconsumo. Cara, as combinações, elas são infinitas. E para cada tipo de combinação, você tem também variáveis, como bem falou aqui o nosso colega, diferentes do projeto. Então, isso é muito importante que essas variáveis elas sejam consideradas no programa, enfim, de todo o conceito de como vai ser essa base de compressão. Então, resumidamente, algumas dessas variáveis importantes, que eu sempre falo, quer dizer, um bom projeto ele vai aliar a confiabilidade e o rendimento do equipamento, né? E aí você vai ter realmente a rentabilidade. E a gente fala desses projetos de biometano, 20, 50, 100, 300 milhões de reais de investimento no sistema de purificação. Aonde que dá problema? Sempre, 100% dos casos, na compressão. É a parte mais barata, mas é onde você, no afã de tentar economizar alguma coisa, e a gente falou aqui sobre essa questão do CAPEX e do OPEX, né, na tentativa de economizar alguma coisinha no CAPEX, de uma parte muito pequena do projeto, que é a compressão, você acaba tendo um atraso em toda aquela curva de aprendizado, em toda aquela curva de vendas e de monetização do seu biometano. Então, são muitas essas variáveis que têm que ser consideradas, algumas são mais manjadas, claro, pressão de entrada, pressão de saída, mas temperatura do gás nunca é levada em consideração, consumo energético, custo de manutenção do sistema de compressão. Então, são todos esses elementos que são importantes que vocês considerem na operação de vocês, porque senão depois vai chorar no quartinho que é lugar quente. Vou aproveitar meus 37 segundos, já que a turma gosta muito de foto, vou mostrar rapidamente algumas fotos de operações de pequena escala, de média escala, de gigante escala, seja no mercado agrícola, seja tratamento de esgoto, seja para utilização de gases, de retorno de gás, abastecimento industrial, abastecimento remoto, fora da rede de gás canalizado. Enfim, um caso interessante que é o primeiro posto híbrido do Brasil, um ponto de abastecimento híbrido, com gás de rede e com biometano. Enfim, as opções são infinitas, eu podia ficar horas aqui mostrando fotos, mas o importante é isso, gente, é muita diversidade de material, de possibilidades de diferentes arranjos técnicos para essa estrutura de compressão. Então, é importante considerar isso antes de fazer o investimento. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Agora, continuando nessa transição, passamos então pelo processo industrial de purificação, passamos pela questão da compressão e a operação, e vamos chegar agora na distribuição, um setor importante de distribuição, e quem vai fazer a apresentação para a gente é uma pessoa que também é amplamente conhecida, esteve há anos à frente do CEI Biogás, que é o Rafael Gonzalez, que atualmente é gerente executivo de estratégia e supply da Necta Gás, que é distribuidor importante do interior de São Paulo, que pega toda a região oeste do estado de São Paulo. Rafael, por favor. Bom, pessoal, primeiro um prazer muito grande estar aqui numa mesa seleta dessa, né? Depois de uma apresentação do Gabriel, com toda essa energia também, e colocando a beleza do biogás, do biometano, né? Da mesma forma que a gente tem tantos modelos de negócio, eu diria que a gente tem as complexidades naturais de gerenciar esses modelos, né? E aqui eu estou vou apresentar uma jornada que a gente está fazendo aqui em relação a biometano na rede de gás natural da Necta. Eu vou apresentar um pouquinho da Necta para vocês terem, nem todos têm clareza da nossa área de atuação, especialmente uma concessão de gás, né? Ela está ligada ao poder concedente no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 3 distribuidoras de gás, já vou mostrar um pouquinho isso, mas antes de entrar profundamente aqui na nossa estratégia de integração do biometano mais gás natural, o Lamastra comentou num painel ontem a importância desse tema ser discutido de forma conjunta. O mais ali é proposital na biometano mais gás natural. As duas moléculas, não só do ponto de vista regulatório, quimicamente falando, se integram, mas do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento do mercado, faz todo sentido. Então, acho que esse painel é muito propositivo e parabenizo o Lamastra pela condução
de montar esse painel também junto com a organização. Bom, a Necta é uma distribuidora do interior de São Paulo, fica em Ribeirão Preto, a nossa base. Já foi de Araraquara, a nossa base também, mas a principal a nossa sede fica em Ribeirão Preto. Nós temos 3 distribuidoras de gás no estado de São Paulo, a Comgás, gigante Comgás, né, a maior do país em distribuição, que inclusive está aqui, a maior do país em distribuição de gás. A Naturgy e a Necta. A Necta fica com toda essa porção verde da tela aí, e nós temos uma missão de levar gás em 375 municípios. Só que tem um detalhe muito importante, que a gente está numa região onde tem muito biometano, né, ou tem muito potencial de biometano. Então, todo o planejamento da distribuidora, ela sai do ambiente só de olhar o segmento residencial, comercial, industrial e GNV, naturalmente, para uma percepção de receber também a molécula, né, uma via de duas mãos. A gente está levando gás ao cliente, mas a gente também tem que receber pelo potencial que tem a região, que eu já vou mostrar um pouquinho. Então, o planejamento do Estadual de Energia de São Paulo, ele já olhou um pouco isso com todos os atores, a Biogás inclusive envolvida aqui, mas olhou esse potencial que tem disponibilidade em São Paulo, especialmente do setor sucroenergético, não se limitando a ele, mas é um panorama muito importante que dá base e fundamenta a nossa estratégia aqui, olhando o estado de São Paulo como um todo. E quando a gente faz um recorte para as políticas públicas, a gente tem deixa eu só passar rapidinho para deixar tudo na tela, mas a gente tem uma percepção do ambiente federal, o ambiente estadual e o ambiente municipal. Quando a gente olha o ambiente federal, a gente tem o combustível do futuro, que está levando ali uma proposição de meta, né? E já tem uma meta definida pelo CNPE há pouco tempo. Não estou aqui falando exatamente só do certificado, mas também da molécula. Começa a se discutir como a gente tem essa molécula sendo vinculada aos agentes obrigados. Isso aquece o mercado, né? Acho muito importante esse ponto. Nós temos ali uma lei no estado de São Paulo de isenção do IPVA, que leva a uma condição também importante de criar um mercado para frota pesada. Tudo que o Gabriel mostrou denota uma inflexão da curva de frota pesada no país, e ao contrário dos veículos de frota leve, que tem caído, né, também. Então, há um ponto muito importante de desenvolvimento desse mercado. E aí ontem foi comentado da chamada TUS de Verde, né, a chamada que a gente está aberta nesse momento até o final do mês. É uma chamada pública de interconexão de plantas, quer dizer, a distribuidora Necta, assim como a Comgás e a Naturgy, fizeram uma chamada pública para poder estruturar um plano de negócios para conectar essas plantas sob a supervisão, naturalmente, da agência reguladora. E isso é um processo inovador, porque consigo alocar esse CAPEX de forma a conectar, de fato, todas essas plantas. A gente foi falado ontem, portanto eu vou falar aqui também, que a gente já recebeu mais de 20 solicitações, né? Então, temos um sucesso nesse aspecto. E no âmbito municipal, o programa BioSP em São Paulo, que incorpora frota movida a biometano no transporte público coletivo. E aí, quando a gente olha a estrutura da Necta, né, aqui a gente está falando uma estrutura que passa o gasbol no meio da área de concessão. Toda essa linha maior aí que atravessa de leste a oeste é o gasbol, que vem da Bolívia, vem do Mato Grosso do Sul, Bolívia e Mato Grosso do Sul. Todas esses ramais são são os subsistemas de distribuição da Necta, e a gente tem aqui todos esses municípios em verde, o potencial bastante elevado de produção de biometano. Então não tem como fazer um planejamento de expansão da área de distribuição sem levar em consideração o potencial de biometano. E para isso a gente passou, então, um detalhe importante, só voltando, esse potencial levantou aproximadamente 6 milhões de metros cúbicos de potencial de biometano. E um ponto muito relevante é que nós temos aí na porção inferior do mapa ali mais um ponto que é a usina Cocal, que já produz e está conectada no duto. É um duto isolado que leva até a cidade de Presidente Prudente. A gente passou, então, ano passado, não só a levar uma conexão âncora, né, algum consumidor que é uma indústria, algumas indústrias que estavam consumindo já o biometano vindo da Cocal e levado pela rede de distribuição, mas o ano passado passamos a malhar a cidade, e a cidade então passa a receber biometano em residências, comércios, no posto que o próprio Gabriel comentou. Então passa a ter realmente o biometano entrando na cidade, né? E a gente tem mais na região de Araraquara a usina São Martinho,
da Santa Cruz, que também está injetando no duto e já está conectada, aí fazendo todo um processo de conexão. E a gente desenhou, então, um plano de negócios que leva a uma condição de aproximadamente 40 usinas sendo conectadas a esse duto. Então, naturalmente, é um plano, ele é dinâmico, a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, e a chamada pública também faz parte desse processo. E aí a gente olha uma possibilidade de 3 milhões de metros cúbicos com as principais usinas, aí, os principais potenciais que pode fazer virar esse mercado. E tem um projeto muito importante também desenvolvido pela agência reguladora, mas junto com as distribuidoras, Comgás e Necta, de interconexão dessas duas áreas de concessão, porque muito do consumo, da demanda, pode vir a ser das áreas industriais ligadas a essa rede da Comgás, que está do outro lado aí desse slide que eu estou apresentando. E aí eu não vou, pelo tempo, me ater nos números, tá? Fica para vocês depois, mas a gente tem uma estratégia muito clara, é conectar plantas, levar esse gás de forma competitiva ao consumidor e olhar um pouco mais, com mais carinho a parte de frotas, né? E olhar o setor de transporte, porque o setor de transporte, para o modelo de negócio que foi comentado também, na substituição do diesel a gente tem uma clareza, naturalmente, de capacidade de modelar um pouco melhor e ter um spread maior, inclusive, em relação à molécula, já que você está deslocando um combustível mais caro do que o próprio gás natural. Então, tem uma condição muito importante da gente trabalhar enquanto setor de desenvolvimento do mercado de gás natural, e aí eu não vou me ater aos números, porque talvez a gente perca um pouco de tempo, mas um número muito importante, né? A gente tem 4,2 milhões de caminhões disponíveis aí no país, 1,2 milhões de ônibus, e no estado de São Paulo a gente está falando de 978 mil, mais ou menos 15 mil ao ano, né? E aí um ponto muito relevante, em 2025 nós tivemos 193 milhões de litros de diesel dia sendo utilizados no país, parte disso importado, e é um novo recorde nacional. E aí para isso a gente desenvolveu então uma estratégia construindo uma visão de vários postos, estudando a logística do diesel. Então, aqui não estamos reinventando a roda, a ideia é perseguir a logística do diesel, e foi feito um estudo de inteligência de mercado muito importante, porque a Necta está no coração da onde passa os principais transportes de carga do país. Então, está vindo lá de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, e indo para o Porto de Paranaguá e para o Porto de Santos. Então, é inevitável olhar um crescimento importante de frotas, e a gente não tem como fazer isso sem olhar as distribuidoras de gás, inclusive as áreas, as regiões do nosso entorno. Então, não adianta olhar só nossa área de concessão, mas a gente precisa ter um olhar estratégico para onde está indo essa rota do diesel. Então, aí tem uma estrutura que a gente vem montando e desenvolvendo. Alguns postos desses já estão em operação, outros em desenvolvimento. E para finalizar, só para trazer uma percepção que a gente tem, a gente está falando aí de um potencial e o que a gente está se colocando como protagonista para desenvolver esse mercado junto com Scania, com todos os provedores de tecnologia e equipamentos, mas uma curva aí realmente de inflexão. A gente saiu de menos de 700 caminhões aí, a gás licenciados no ano de 2022 e um crescimento bastante exponencial, e essa curva de inflexão é para que demonstre claramente que a nossa busca por entregar mais gás, mais biometano de forma integrada e levando a novos mercados. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Nós vamos explorar um pouco mais essa sua apresentação nas perguntas. Eu acho que especialmente vale a pena depois um detalhamento maior desse gasoduto exclusivo e pioneiro que a Necta já opera, que é exclusivamente alimentado por biometano. Então, nós temos aqui, agora para fechar o nosso ciclo, então nós falamos de purificação, falamos de processo industrial, chegamos agora até a distribuição, e antes de passar para o Marcelo Mendonça é o presidente executivo da ABGás, que é a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, que vai falar a visão institucional das distribuidoras. A palavra dele representa aí 24 distribuidoras espalhadas pelo país. E antes de passar a palavra para ele, vou voltar a destacar aqui
para vocês verem a importância que o setor do gás natural concede a esse evento aqui. Novamente citar aí a presença da Necta, que o Rafael acabou de falar, da Compagás, da Sulgás, da ED, que está aqui também, que é uma comercializadora que comercializa tanto gás natural como biometano. A Congás também está conosco. Tem a Norgás e o Grupo Energisa, que representa várias distribuidoras. E destacar aqui a presença também da Bahia Gás. E aí eu queria agradecer a presença do nosso, acho que é o mais longevo presidente de distribuidora do país, que é o Luiz Gavazza, que está aqui com a gente. Muito gentil essa visão, deslocou uma equipe grande de Salvador para cá para estar acompanhando esse nosso evento. Acho isso significativo, que mostra a importância que a distribuidora está dando para o negócio do biometano. Marcelo, por favor, então, seus 10 minutos, falando então da visão institucional que a ABGás tem em relação, e a perspectiva que você vê em relação a esse processo de integração entre o biometano e a rede de distribuição do gás natural. Por favor. Tá, obrigado. Primeiro, agradecer o convite do Felipe de poder estar participando de mais uma edição da ABGás poder estar participando. Agradecer a metade do Lamastra que está na CI Biogás. Então, agradecer esse convite de poder estar compartilhando aqui essas informações. Fazer a última apresentação é uma oportunidade, porque a gente já pega alguns conceitos que já foram colocados aqui e consegue estar linkando e trazer mais informações complementares. Mas eu senti a necessidade do que a gente viu nesse ambiente de dar um passo atrás, e até para uma questão até mais existencial. O que eu sou dentro desse processo, né? Qual é a posição da distribuidora? Só para começar ali, a ABGás é a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás. Eu não digo se é gás natural, se é biometano, eu faço serviço de distribuição. Então, é importante a gente entender o conceito da distribuidora, o que é um serviço de distribuição, para que a gente possa entender de como a gente pode fazer essa integração. Eu acho que essa palavra integração também foi muito acertada de colocar nesse painel. Então, nesse serviço de distribuição, para vocês entenderem, a gente funciona na lógica de condomínio, né? Então, eu tenho uma receita requerida que é dividido pela quantidade de gás que circula naquela distribuidora. Isso é que vai dar a tarifa para o consumidor final. Então, assim, eu estou falando de uma forma mais geral, mas qual é o impacto que isso tem? Se eu aumento a demanda de gás natural que utiliza esse sistema, a tarifa ela vai cair. Se, por outro lado, essa quantidade de gás circulante ela cai, a tarifa ela sobe, porque eu vou ratear a minha receita requerida por uma menor quantidade de gás. Por que eu estou explicando isso? Quando a gente está falando do gás natural e do biometano. Então, qual a importância que a gente tem desses dois combustíveis? Primeiro, eu tenho que ter um energético competitivo. Se eu não tiver um energético competitivo, essa quantidade de gás circulante ela vai cair. E com isso eu tenho o efeito de aumentar a tarifa para todo mundo. Então, isso é importante que a gente tenha tanto o gás natural quanto o biometano competitivo. Então, nesse cenário, esses dois combustíveis eles já se somam para conseguir baratear para o usuário final, que esse é o interesse de todo mundo. Então, esse é um ponto. Uma outra integração que a gente tem, o Gabriel ele trouxe aqui os modelos de negócio, e realmente a gente tem vários. Então, a gente passa de novo aqui também por uma integração de modais. Então, a carreta, né, você fazer o transporte de GNC e o transporte por rede, não são concorrentes.
A gente criar projetos de integração, onde você tem um projeto estruturante e que você vai levar o biometano para aquela região, né, e criando um hub de abastecimento, também ele se soma com esse processo de integração. Então, a gente consegue adicionar dentro desse modelo essa ampliação, né, desse sistema. Então, assim, a gente tem vários níveis de integração que a gente pode ter. Alguns pontos aqui, acho que falando da questão, quantificar esse ponto, quando a gente fala, quando a demanda de energia no Brasil, um terço dessa energia ela está no segmento de transporte. Tá? Então, envolvendo aqui o transporte rodoviário, ferroviário. Sendo desse sistema, cerca de 43% é diesel e 22% desse diesel é importado. Então, assim, a gente tem uma oportunidade excelente de deslocar esse diesel. Então, como eu falei aqui, a gente precisa incrementar demanda. Se eu tenho que incrementar a demanda, aí eu vou mostrar aqui que o objetivo, a melhor forma de incrementar essa demanda é dentro de veículos pesados. Essa é a grande plataforma que a gente tem de incrementar a demanda, porque é um combustível de substituição. E a gente já tem tecnologia dos caminhões disponíveis, já tem tudo isso preparado para que a gente possa entrar. Do outro lado, o que a gente tem de oferta? Se a gente projetar a oferta futura, assim, pegando as plantas existentes, a gente tem mais aí de 2,2 milhões de metros cúbicos dia de biometano, né, de unidades instaladas, e tem quase 30 milhões de metros cúbicos dia de gás que vai ser incrementado nos próximos 10 anos. Então, nós vamos ter um excesso de oferta para conseguir atender essa demanda crescente. Até voltando aqui, por exemplo, se eu converto, só para a gente ter ideia de que ordem de grandeza que a gente está falando, se eu converto aquela quantidade de diesel importado, ela dá exatamente os 30 milhões de metros cúbicos dia que a gente vai ter de incremento de oferta. Então, é uma grande oportunidade que a gente tem, porque existe demanda e existe oferta. Então, a gente precisa agora conectar. E não é essa conexão, a gente não vai conseguir atender 30 milhões de metros cúbicos dia através de carreta. Então, se a gente quer ganhar escala, a gente precisa fazer essa interligação dos sistemas. Então, e de que forma que isso vai acontecer? Para eu construir um gasoduto, eu preciso também ter escala para conseguir fazer essa conexão. A gente tem ali, o Rafael, ele colocou ali, assim, não são todos os estados ou todas distribuidoras que têm um pool ali de produtores de biometano muito próximo à rede. Então, como é que a gente vai fazer interligar? Então, o projeto de veículos pesados, e aí falando de caminhões e ônibus, é importantíssimo para a gente fazer essa interligação. E por que, quando a gente está falando, aqui eu estou aproveitando um gráfico aqui da EPE, quando a gente vê as emissões brasileiras, né, a gente viu que 1/3 da demanda brasileira está no segmento de transporte. Só que esse 1/3 da demanda, ele representa 50% das emissões. O outro segmento que mais contribui em nível de emissões é o segmento industrial, que contribui com 18%. Então, o segmento industrial já é um segmento descarbonizado, porque ele utiliza, em muita da sua utilização, também combustíveis ligados à biomassa, que tem baixo valor agregado, que vai ser muito difícil de tanto o gás natural e o biometano substituírem. Então, o grande mercado que a gente tem hoje é veículos pesados, pelo que está demonstrado aqui, em emissões e em quantidade.
E aí, já indo para o final também da minha apresentação, a questão, assim, como foi colocado aqui, tanto o Gabriel quanto o Rafael também já abordaram essa questão, mas a gente tem aquele exemplo que o Rafael deu da Nectar, todas as distribuidoras estão caminhando nesse sentido, né, de implementação dos corredores sustentáveis. Então, hoje, aproveitando já a infraestrutura de postos que abastecem os veículos leves, hoje nós temos cerca de 160 postos nas principais rodovias brasileiras, constituindo esse corredor sustentável. Então, a gente já existe uma infraestrutura pronta, e aí a gente tem uma vantagem competitiva quando a gente se compara com elétrico, ou se compara com hidrogênio, com outras utilizações, porque a nossa infraestrutura já está pronta. Mas a gente precisa aproveitar essa infraestrutura rapidamente. Então, é um caminho que a gente tem de incrementar e viabilizar. Só que aí a gente vai precisar construir as políticas públicas necessárias para que a gente possa acelerar essa utilização. Porque, como eu disse aqui, eu preciso ter uma escala rápida para conseguir viabilizar os gasodutos. Então, era isso que eu queria trazer para a gente poder caminhar aqui. Obrigado, Marcelo. Antes nós vamos iniciar agora uma rodada de perguntas, e primeiro eu preciso, até atendendo aqui um puxão de orelha do Gabriel, e pedir desculpas, a presença do pessoal da SC Gás também conosco aqui, em Santa Catarina, que ano passado sediou o evento e está conosco aqui, não só como patrocinador, como também se fez presente aqui. Eu queria propor uma inversão aqui na minha ordem de perguntas. Nós estamos com um problema logístico aqui com o Marcelo. Marcelo tem um voo, e já vou deixar ele desculpado se ele tiver que levantar aqui no meio das apresentações. Marcelo, já pegando então a continuação da sua apresentação. Então, está claro, e acho que isso até é um conceito que nós temos um grupo de WhatsApp que a gente discutiu algumas coisas, e eu citei isso, uma própria colocação do próprio Gabriel, de que o biogás, o biometano e o gás natural têm que parar de ser considerados concorrentes. Nós não somos concorrentes, nós somos agregadores, nós somos num processo de adição energética, e isso é muito importante. O biometano será o futuro, e esse futuro passa com certeza para a integração do gás natural, e é isso que nós estamos discutindo aqui. Marcelo, considerando isso, e considerando que está claro a nossa disposição e a disposição das distribuidoras que você representa de partir para esse próximo estágio, qual que é, e para mim está claro pela sua apresentação, que o foco, pelo que eu entendi, então, o foco será através, prioritariamente, de atuar em cima da questão da frota pesada. Então, qual que é a agenda? Qual que é a agenda institucional que a ABGás vai priorizar? A agenda regulatória, política, comercial, enfim. Qual que é a agenda que você considera prioritária para que nós passemos para um segundo estágio e avancemos nesse processo de integração? Por favor. Bom ponto, Lamastra. Assim, dentro das políticas, a gente vai ter que fatiar essas ações, né? Então, tem vários pontos que a gente precisa trabalhar, mas o que a gente precisa é implementar, destravar o crescimento desses veículos. Hoje a gente já tem cerca de 2.500 veículos, mas é pouco, né? É muito pouco. E qual é a preocupação que a gente tem? Todo mundo acompanha aqui as vendas de GNV, ela vem caindo. E com isso a gente tem uma infraestrutura ociosa que pode ser ocupada pelos veículos pesados, mas a gente precisa ocupar rapidamente. Então, essas políticas elas vão nesse sentido, né, de você... e aí, por isso que eu falei que a gente pode fatiar essas medidas, mas criar mecanismos de incentivo para que ocorra essa maior procura
pelos veículos, porque é o veículo que vai viabilizar a demanda de gás. Então, quando a gente está pegando, a gente pode, por exemplo, IPVA nos estados. A gente criar esse mecanismo dentro dos estados, de políticas estaduais que possibilitem também reduzir o custo para os operadores logísticos na operação dos veículos. Pedágio dentro das rotas sustentáveis. Então, são ações que ajudam a reduzir o custo do operador logístico para que seja mais atrativo para ele. Linhas de financiamento que possibilitem a aquisição desses veículos para biometano e gás natural. Esse crescimento de demanda vai viabilizar a infraestrutura necessária, porque eu preciso captar esse biometano que está sendo produzido nas áreas produtoras. Se eu não tiver nova demanda, eu não consigo captar. A substituição de frota, né? Então, dentro do plano do governo, então você tem o Refrota e outros programas que viabilizam a substituição desse veículo buscando veículos de menor emissão. Então, são todos caminhos que a gente já vem trabalhando nessa agenda e que a gente precisa implementar rapidamente para conseguir ter esse resultado. Continuando ainda uma pergunta 2.0, essa é a visão de você como dirigente da associação que representa as distribuidoras. Mas e as distribuidoras? Você considera que elas estão preparadas para isso, do ponto de vista cultural, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de estarem se organizando internamente, desde a sua rede de postos, os seus planos de negócio, as suas agendas regulatórias, já que cada estado tem uma regulação própria para a distribuição de gás? Você vê as distribuidoras prontas para esse novo estágio? Assim, como você falou, assim, a gente já tem aqui as distribuidoras participando, então mostra o interesse das distribuidoras nessa pauta. Então, assim, a gente está preparado. E se a gente pegar o histórico da distribuição de gás, a gente vende gás, mas a gente vende sempre um serviço associado. Então, quando a gente vende aquecimento residencial, a gente vende aquecedor junto. Quando a gente, dentro dos veículos leves, nós entramos na captação de postos, viabilização de convertedoras, programas de convertedoras, bônus nos veículos. Então, isso está no DNA da distribuidora, de criar esses incentivos e buscar o mercado final. Não é diferente dentro dos veículos pesados. Não? Então, essa ação das distribuidoras é importante, assim, dentro das agendas do Estado, dentro dessa pauta, porque também tem... É engraçado, assim, quando a gente está falando de veículos pesados, a gente tem dois produtos, né? Então, você tem caminhões e ônibus. E quando você olha para o ônibus, aí eu preciso até ir mais adiante, porque eu preciso entrar até no município, porque muitas das aquisições dos veículos são municipais. Então, essa participação da distribuidora é essencial para que a gente consiga lograr êxito. Obrigado, Marcelo. E eu já vou pedir, aproveitar seu gancho e seguir para o aeroporto, tá? Está desculpado. Boa viagem, Marcelo. Falando, então, estar preparado. Então, como eu tive a felicidade de estar acompanhando há alguns anos, aí, desde 2019, esse movimento dos projetos de biometano sendo consolidados e agora cada vez mais acelerando, saindo do papel, eu vou fazer uma pergunta para o time vou falar assim, o time da purificação, né? E vou começar pela Luciana, uma pergunta para vocês três. Para mim ficou claro pelas apresentações assim que a tecnologia de membranas não é dominante no mundo, né? É uma experiência, enfim, mas muito efetiva aqui no país, pelo que eu estou entendendo. Nós temos casos aí, hoje já existem casos, desde um duto dedicado para a biometano, que é o duto da Necta, que é uma experiência que sai, o
a molécula sai direto da usina e já vai direto para o duto. E como nós temos temos um caso de Fortaleza, por exemplo, que você tem essa molécula injetada no duto para fazer a composição com o mix. Então, a questão uma pergunta, duas perguntas em uma. Então, como é que vocês veem? O setor de vocês está preparado para sustentar esse crescimento que certamente virá? E como é que vocês veem a qualidade? Então, por exemplo, eu tenho informação em outros países, por exemplo, se você injeta outros gases, inclusive para propano, inclusive tem países que se permite isso, que o biometano não é tão raiz, né, vamos falar assim, que se permite fazer essa injeção para garantir um poder calorífero. No Brasil, a gente não tem essa experiência e nós temos uma regulamentação, uma regulação definida já para isso. Então, como é que vocês veem esse cenário técnico que antecede esse mundo da distribuição? Então, vocês estão lá atrás, no início da cadeia. Você sente que as empresas, a tecnologia disponível hoje está preparada para suportar esse crescimento que está vindo e que virá com todo esse movimento aí que o Marcelo colocou como é inevitável, com a integração com esses 45 mil quilômetros de rede de distribuição que existem hoje no país? Obrigada, Lamastra, pela pergunta. Assim, nós, né, já estamos acompanhando esse movimento de mercado já ao longo dos anos, já há muitos anos, e esse crescimento ele foi acontecendo de forma muito estruturada, né, e muito consolidada. Então, nós, né, como UB, como fabricantes, fornecedores de tecnologia, acompanhando esse movimento de mercado também, nós fizemos o mesmo movimento. Então, no caso da UB, as membranas elas são fabricadas no Japão, na nossa planta do Japão, e com essa movimentação do mercado brasileiro, falando de América Latina, mas claro, com foco no Brasil, que é o principal player quando a gente fala de biogás e biometano na América Latina, é Brasil, a UB também adicionou uma nova linha de produção para membranas lá no Japão, para atender Brasil especificamente. Então, é exatamente esse movimento que as empresas devem fazer, né? Acompanhar o movimento de mercado do Brasil e investir em tecnologia, em desenvolvimento. Além dessa nova linha de fabricação de membranas dedicada ao mercado da América Latina, nós também desenvolvemos um estoque. Era até um gargalo que a gente tinha justamente por isso. O mercado foi desenvolvendo muito rápido e o nosso lead time ainda era um pouco longo. A gente falava aí de 6 meses para chegar uma membrana no Brasil. E com isso a gente conseguiu desenvolver um estoque intermediário, ele fica na Europa para atender Europa e Brasil, e com isso nós temos clientes recebendo as membranas aqui no Brasil com menos de um mês, cerca de um mês. Então a gente conseguiu trazer mais velocidade, né, para esse mercado, para acompanhar justamente esse movimento. Marília, microfone para Marília. Bom, acho que até está na mesma linha do que a Luciana comentou, né? Não tinha como ser muito diferente, né? Então, até lá naquela linha do tempo que eu mostrei no começo sobre a história das membranas, tudo que a gente passou lá desde o começo até agora foram adaptações às demandas do mercado, seja no Brasil, seja na Europa, né, na Ásia, enfim. E até ligando também com o gráfico que a Luciana mostrou da predominância da membrana na Europa, hoje a gente vê lá um mercado muito maduro. Então, o que a Evonik tem que fazer? Olhar para os mercados emergentes, né, que é a América Latina, a gente vai falar de Sudeste Asiático, de Índia, a gente tem que olhar para onde o biometano está começando a despontar, né? E também, a mesma conclusão, né? A gente está esse ano, então, aí entregando a expansão da nossa linha de produção de fibras ocas, né? Então, a gente só produz na Áustria, né? Apesar da Evonik ser alemã, as membranas são produzidas na Áustria e a gente está com uma linha nova para extrusão das fibras ocas. Isso aí aumentando a nossa capacidade de produção dos módulos, dos cartuchos, enfim, de tudo para atender esses mercados emergentes. Passar para o Jorge, e aí, Jorge, eu vou acrescentar mais 2 pequenas perguntas dentro dessa resposta que eu espero ouvir de você. Primeiro, que se você conseguir fazer a sua percepção em relação a uma ponte que nós já vamos ter que começar a fazer para a questão do hidrogênio, eu sei que você tem envolvimento com isso. E a segunda questão sobre, aí eu me confesso a minha ignorância no assunto. No Brasil, a nossa especificação de purificação é de 90%. Na França, chega a 97%. Vocês operam, os 3 operam em todos os mercados do mundo, né? Como é que você vê isso
Qual que é a visão que você tem em relação a isso? É bom, ruim, é muito permissivo? Nós temos nós temos uma tendência a ter um produto inferior, enfim. Aí, novamente, confessando a minha ignorância nessa questão em relação à purificação, por favor. Obrigado, Rafael. Aí, muitas perguntas, mas vou tentar fazer um resumo. De início, acho que é um testamento muito importante que 3 dos mais grandes fornecedores a nível mundial estão em expansão. Eu também falei que a gente está fechando, não fechando, iniciando nova manufatura, assim que estamos acompanhando aquele desenvolvimento. Outro ponto que acho importante que de origem, que a origem do biogás está com aquelas pessoas que iniciam com nossas membranas. Elas têm que ter um lucro. Então, o lucro tem que ser desde o início. A distribuição, obviamente, ao final. Mas o lucro é onde a gente pode ajudar os novos ciclos, as novas tecnologias desenvolvidas por o fornecedor de membranas, vão ajudar a vocês a ter maior lucro para fazer que a dinâmica da indústria seja melhor em todos os frentes. E falando um pouco, Rafael, dos últimos 2 questionamentos, evidentemente na Europa eu tenho manuseio global do negócio. E se você fala, por exemplo, da Germânia, eles têm 99%, inclusive a recuperação de biogás tem que ser próxima de 100%. A legislação tem que ser. Mas são economias e situações que estão há pelo menos 10, 15 anos à frente de países como o Brasil. Vocês aqui no Brasil, igual que na Índia, por exemplo, agora, estão procurando uma pureza de 90%, 96%, continua um ciclo de 2 estágios sendo uma boa opção, mas o mercado vai se desenvolver com certeza, igual que aconteceu nas outras geografias. Então, acho que é um processo, não é que Brasil ou as economias emergentes aceitem uma pureza menor ou inferior, é simplesmente parte do desenvolvimento do mercado. Então, vai chegar lá, vai chegar. Ok. Nós temos ainda alguns minutos, e eu quero estourar, vai acabar estourando, mas não muito. Queria passar para o Gabriel, e Gabriel, aí a minha pergunta já, vamos seguir o teu estilo, eu quero ser provocativo. Você que está no segmento, você está envolvido na ponta da cadeia, compressores, postos e frotas, e nós temos um assunto que me incomoda particularmente, que e aí está no cerne dessa questão da integração com a rede de gás canalizado, que ainda é a existência da distribuição feita por caminhão, muitas vezes movida a diesel, que é um contrassenso absoluto, né? Como que a gente pode trabalhar para que esse modal seja apenas alguma exceção e não vire regra? Como que a gente vai promover, e vou repetir a informação que eu dei anteriormente, promover essa integração, já que nós já temos 45 mil quilômetros de rede que está paga e disponível, e os clientes são os mesmos. Como é que você vê isso? Essa é difícil. As pessoas falam assim, Gabriel, posso fazer uma pergunta rápida? Pode, eu não sei se eu vou dar uma resposta rápida. Eu acho que eu vejo de 2 formas. Eu acho que é uma coisa natural do desenvolvimento do mercado, essa evolução da carreta para a rede de gás canalizado. E por 2 motivos. Primeiro, é um pouco o que o Rafael mostrou da localização do biometano próximo às redes de gás canalizado. A Necta, ela atirou no que viu, acertou no que não viu, né? Com todo respeito. Então, assim, quando se criou lá atrás a gás brasiliano, ninguém falava de biometano, né? E tudo bem. Então, assim, mas eu acho que a gente tem esse mapeamento pela Biogás, né? Enfim, todas as distribuidoras, elas têm nas suas áreas de concessão oportunidades maiores e menores de integração com produtores de biometano. Então, acho que isso é parte da evolução natural
dos produtores estarem conversando, e eu acho que parte do que a gente está fazendo aqui é isso. Né? Eu sempre lembro que a primeira reunião que eu tive na ABGás, Marcelo foi embora, mas ele não me deixa mentir, não. Assim, foi uma recepção muito fria. O negócio estava eu e o Alessandro, e estavam todos os presidentes lá das distribuidoras, e havia um ceticismo muito grande em relação ao biometano, não só da questão técnica, da qualidade, da contaminação com isso ou com aquilo, enfim, e do próprio modelo de negócio. A gente foi lá para realmente tentar desmistificar esse negócio. Eu acho que o trabalho que vem sendo feito pela Biogás e pela ABGás é fundamental, para realmente mostrar essa associação e essa complementaridade do biometano com gás natural. Então, acho que isso é parte da evolução. Mas eu vejo um outro lado até mais importante e mais inexorável, que é o volume. Então, a gente falou aqui de tecnologias de 35 mil metros cúbicos por hora. Não tem como você botar 35 mil metros cúbicos por hora no caminhão, gente. Não, assim, a maior operação de transporte de gás comprimido hoje no Brasil é no aterro de Seropédica, que são 120 mil metros cúbicos por dia. A maior operação, pelo menos que a gente montou no México, que são 400 mil metros cúbicos por dia, e uma operação absolutamente sui generis, um negócio muito específico. Não vai haver outra base de compressão de 400 mil metros cúbicos por dia no mundo. Né? Então, eu digo para você assim, entre 50, 100, até eventualmente 150 mil dia, mas olha, estourando, porque mais do que isso, existe uma deseconomia de escala. Então, é lógico, e a gente tem isso muito claro na nossa cabeça, assim, é lógico que parte dessa evolução com mais plantas de produção e plantas maiores, que é o que todos aqui mostraram, né, o caminho é esse de plantas maiores, vai ser natural essa evolução dos modelos de negócio para a utilização do gasoduto, porque se a gente quer chegar no número que o Rafael mostrou e o número que a associação sempre fala, né, num potencial de curto prazo aí de 30, 32 milhões de metros cúbicos por dia, não vai ser no lombo de caminhão, e vai ter que ser utilizando a rede de gás canalizado. Perfeito. Passar para o Rafael Gonzalez agora a pergunta. Rafael, vou repetir, a Necta tem um case espetacular, que é o duto dedicado, 65 quilômetros, feito para conectar a uma cidade importante do interior de São Paulo, que é Presidente Prudente, conectar com a Cocal, que é uma grande produtora. Cocal está produzindo hoje 40 a 50 mil metros cúbicos dia, né? Grande produtora de biometano. E vocês têm ali, você apresentou um plano, tem um projeto de replicar esse modelo. Então, a minha pergunta é assim, quais foram as dores? O que vocês estão, no que a Necta teve dificuldade, no que apanhou até agora? Como é que está essa projeção de clientes que vocês tinham para conectar, se isso foi cumprido? O que de importante vocês estão aprendendo que vai poder ser replicado e aplicado nesse grande projeto que vocês têm de conectar as usinas, mais de 45 usinas no interior de São Paulo futuramente? Por favor. Vamos lá. Primeiro, eu estou vendo a Aline aqui do CEI Biogás, cometi uma gafe não cumprimentá-la antes. Obrigado, Aline, muito bonito o evento, em nome seu e do Felipe, da Dayana também. Mas... Lamastra, o que eu mais escutei aqui quando eu conversei com o pessoal aqui no evento é que a gente está no foco da dengue. Aí eu falei, pô, foco da dengue não, né, cara? Acho que tem muita planta. Aí falaram olho do furacão. Aí eu falei, bom, não é o ideal, mas é por aí. Tem muita planta lá na nossa área de concessão, e esse projeto foi emblemático, né, por vários motivos. É uma quebra de paradigma em vários aspectos. Originou até deliberações, né? Então teve uma jornada muito grande nesse aspecto de construção. E é um projeto emblemático porque ele iniciou com um duto, ele é o duto dedicado da usina Cocal de Narandiba, né? A Cocal também tem outra usina em Paraguaçu Paulista, muito importante também, que foi inaugurada recentemente. E nesse duto dedicado a gente levava até alguns clientes. E a evolução do mercado, ela é muito constante, né? Ela é dinâmica todo dia, e especialmente com a abertura do Mercado Livre, criou-se novas oportunidades no ano passado, inclusive
tendo possibilidade de ter gás da Cocal sendo adquirido como molécula pela Necta e também gás da própria Cocal no Mercado Livre levando a clientes. Então, são os modelos de negócio que o Gabriel apresentou, é isso aí, são dinâmicos, podem ser replicados, mas eles têm um dinamismo. Eu diria que o ponto talvez mais relevante que eu poderia colocar hoje sobre a ótica de gestão mesmo da operação é que a usina tem que trabalhar uma visão de programação, né? Ela está programando produzir, nem sempre ela tem uma estabilidade tão grande, e ela tem seus desafios. E por outro lado, a gente tem clientes que querem receber de forma bastante assídua, né? Sem interrupção. Não que houve interrupção, mas há um processo de compatibilização dessas duas pontes. E, de certa forma, o maior desafio do modelo de negócio que a gente tem para frente é esse. Como que eu compatibilizo o volume que está sendo adquirido com a produção que está sendo colocada lá? A gente está falando aí nesse ambiente de mercado, né? Mas se for olhar do ponto de vista de operação, aí a gente tem uma série de desafios, desde questões mais técnicas, ambiente de compressão, como foi falado pelo próprio Gabriel, que é um desafio. Tem uma série de desafios técnicos. E eu queria só sair um pouquinho desse modelo, Lamassa, para não tomar muito tempo, mas a gente também tem a injeção da São Martinho. E aí a operação é bastante diferente, porque ela é 100% no Mercado Livre, então todo o volume de injetado está no Mercado Livre, e de certa forma todo o processo de compatibilização desse cliente que está tomando esse biometano, se a usina injeta mais ou a menos, tem impacto no suprimento de gás que tem com os supridores normais de gás natural em relação a outros supridores. Então, você tem um efeito em cascata que precisa ser muito bem gerenciado. Eu acho que esses são desafios de forma geral. E também, tanto em qualquer dos exemplos, a gente tem um processo de compatibilizações contratuais. E acho que esse é um ambiente que precisa ser trabalhado ainda mais nos dois mercados. O mercado de gás natural tem um ambiente muito regulado e, naturalmente, com contratos de muito longo prazo e também de desenvolvimento, de cláusulas, etc. O mercado de biometano ainda não está tão preparado para esse ambiente, mas os dois ambientes têm que se juntar e se entender, né? Acho que esses são os principais pontos aí. 30 segundos para você falar sobre a importância que eu destaquei ontem no painel, você citou no painel de abertura ontem, sobre a importância de ter um instrumento regulatório como a TUS de Verde. Acho que é importante, não sei se todo mundo estava presente aqui, mas 30 segundos mesmo, por favor. Tá, vai ser difícil, mas vamos lá. A TUS de Verde houve uma deliberação da agência reguladora em dezembro e ela criou uma jornada de criar uma tarifa para que a gente possa, como distribuidora, fazer o CAPEX, uma alocação do custo do CAPEX para a gente poder ter a conexão dos produtores. Então, a gente está numa chamada pública aberta nesse momento, vai até o final do mês. Alguns já me procuraram aqui que vão se inscrever também, a gente já recebeu vários, e a gente vai construir um plano de negócios que constrói, então, uma possibilidade de fazer esse CAPEX nesse plano de negócio, naturalmente aprovado pela agência reguladora, por outro lado, tendo a capacidade de retornar o investimento desse CAPEX. Senão a gente está, como o Marcelo comentou, alocando esse custo no coletivo total dos clientes da distribuidora, e isso pode aumentar a tarifa e perder a competitividade do próprio produto energético. Então, é uma inovação, entendo que é importante e pode ser replicada a outros estados, mas é uma inovação que está sendo colocada como ambiente regulatório que tem que agora evoluir para um plano de negócio, depende muito da gente também. Perfeito. Então é fugir de incrementar custos no condomínio para poder facilitar e viabilizar investimento em biometano. Perfeito. Acho que é isso, gente. Me perdoe aí a organização pelo ter extrapolado o tempo e para vocês também que estão querendo almoçar. Obrigado aí, Marília, Rafael, Gabriel, a Luciana, o Jorge e o Marcelo, que já saiu. E eu agradeço a vocês e todos vocês aqui, e obrigado, e encerramos aí nesse momento, então, esse painel dessa forma. Tem a foto e tem os presentes. Muito obrigada. Obrigada, parabéns pelo painel. Vamos fazer aqui uma foto, também vocês vão receber umas lembranças.
Como forma de agradecimento por terem estado conosco, lembramos a todos que na parte da tarde nós teremos uma palestra em inglês. Portanto, quem necessitar pode retirar os fones de tradução simultânea. Chegamos então no nosso intervalo para o almoço. Atenção para um convite especial. Às 14 horas teremos o Momento Startups de Biogás. Não percam então a chance de conhecer as inovações que estão surgindo no setor. E às 14h20 convidamos a todos para o lançamento mais aguardado do ano, o Panorama do Biogás 2025. Tenham todos um excelente almoço e até daqui a pouquinho.